Olá, tudo bem? Quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não gravo um vídeo da palavra do Senhor, mas Deus tocou no meu coração para mim vir aqui hoje, pegar uma mensagem. Está em Gênesis capítulo 18. O título: Deus promete um filho a Abraão. Essa passagem bíblica é uma passagem muito linda, como todas, né, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim, em resumo bem rápido, aqui eu tirei duas lições. Tem várias lições, mas muitas lições. Mas eu separei só duas para falar aqui bem rápido. Bem rápido. Primeira, Abraão estava sentada para fora ali da sua tenda, como três homens apareceu a ele. Aí Abraão foi lá, correu até ele, se ajoelhou diante desses homens, falou para esses homens ficar ali com eles. Aí Abraão foi, preparou, mandou sua esposa preparar pães, mandou um servo matar um cordeiro para preparar para eles. Enfim, aí nisso tudo, Deus veio, chegou, falou para Abraão: na primavera, na próxima primavera, eu virei e Sara terá um filho. Esse foi o primeiro ponto que me chamou minha atenção. Sara terá um filho. Abraão e Sara já eram de idades avançadas. Aí Sara estava na tenda, escutando. Aí ela riu-se, a palavra fala que ela riu-se. Mas só que Deus, sabendo de tudo, sabendo o que a gente pensa, sabendo o nosso coração, aí Deus viu e falou para Abraão: por que Sara está rindo? Há alguma coisa impossível para Deus? Deus falou para Abraão. Aí Deus retornou a falar: na próxima primavera eu voltarei e Sara terá um filho. Ponto. Então o que eu tiro aqui? O que a gente aprende aqui? Que para Deus tudo é possível. Como eu falei agora há pouco, Sara e Abraão tinham idades muito avançadas. Então, para eles, dificilmente, na cabeça deles, eles iam ter um filho. Entendeu? Porque a idade já não ajudava. Só que aí Deus veio até Abraão, né? Aí a palavra em diante, os versículos em diante, fala: depois Abraão será pai de multidões, entendeu? É uma passagem linda. Eu separei só esses dois itens, né, para me comentar aqui agora com vocês. Só que aí Abraão, ele vai ter um filho. Então a gente aprende aqui, irá ter um filho, né? A gente aprende aqui que tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então você, mulher que sonha ter um filho, tudo é possível. Você pode ter um filho ainda, não importa a idade que você tenha. Desde que seja a vontade do Senhor Jesus Cristo, conforme a vontade dele. Você pode ter 70, 80, 100 anos de idade. Você aí, mulher que sonha em ser mãe, é possível sim você ser mãe ainda. Você pode estar de idade avançada, é possível. Sara, a palavra de Deus fala que em Gênesis capítulo 18, que Sara tinha idade avançada. E Deus prometeu um filho para Abraão e para Sara. Deus prometeu. Então, por que Deus não pode dar um filho para você, mulher que sonha? Tudo é possível. Como uma palavra que fala: para Deus há alguma coisa impossível? Não há. Não há nada impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível. Desde que seja a vontade de Deus. Então, coloque os seus sonhos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Que Ele está diante de você. Ele irá realizar os seus sonhos. Você, mulher, ele se for a vontade dele, ele dará um filho para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E outro ponto que eu coloco aqui é sobre Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Ele intercede por Sodoma e Gomorra. Está aqui no capítulo 18, aí fala do versículo 20 em diante. Viu? Diz assim o versículo 20, ó. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Abraão fez uma pergunta para Deus. Abraão se aproximou-se dele e disse:
exterminarás o justo com o ímpio? Um ponto de interrogação. Abraão perguntou para Deus. E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Então, Abraão ali, ele intercedeu por a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade onde ali as pessoas que viviam ali são pessoas, a maioria, entre aspas, praticavam o mal, entendeu? Faziam o mal, não agradava o Senhor Jesus. E Abraão intercedeu por aquelas pessoas justas que viviam ali em Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou, você exterminarás Sodoma e Gomorra com os justos? Fez um ponto de interrogar, uma pergunta para Deus. Entendeu? Aí que no versículo 28. Olha lá. Ainda assim, pergunto. Olha lá, Abraão pergunta para Deus. E se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Aí Deus, olha lá, disse ele, Deus, se encontrar ali 45, não destruirei. Aí, ó, Deus já falando que não vai destruirá. Se encontrar ali 45 justos, não destruirá. Oi! Já nem vai, peraí. Não destruirá. Meu pai tá aqui. Meu pai chamou eu aqui. Aí depois fala assim, ó. Então respondeu, por amor aos 40 não o destruirei. Versículo 30. Então continuou ele. Não te ires, Abraão falando. Não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Olha lá, respondeu Deus. Ele respondeu, se encontrar 30, não destruirei. Olha lá, versículo 31 do capítulo 18. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, Deus, por amor aos 20 não destruirei. Olha, por amor aos 20, Deus não vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E apenas 10 foram encontrados. Ele respondeu, por amor aos 10 não destruirei. Então, glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Então, a oração então, a intercessão, né? Vamos dizer assim, a intercessão de Abraão por amor aos justos que viviam ali em Sodoma e Gomorra, Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra, né? Que provavelmente Deus ia destruir. Porque se você voltar aqui, ó, no versículo... Eu tenho que achar aqui o versículo aqui, ó. Respondeu se encontrar... Cadê aqui? Aqui, ó. Versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse... Aqui, ó. Aqui o versículo 23, pessoal. Versículo 23, ó. Abraão aproximou-se dele e disse... Exterminarás o justo com o ímpio? Ó, exterminará. O que significa a palavra exterminará? Deus provavelmente ia matar. Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Entendeu? A palavra que fala. Não é eu que estou falando, não. A palavra de Deus que está falando. Então, Deus ia exterminar as pessoas dali. Só que aí Abraão intercedeu para as pessoas justas. Amém? Então, o que a gente aprende aqui? Que possamos interceder pelas outras pessoas, orar pelas outras pessoas, que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a nossa súplica. Ele ouve. Então, Deus ouviu a intercessão. Como diz aqui, ó, Abraão intercede por Sodoma. Deus ouviu, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, Deus ouviu. Então, Deus ele ia destruir, provavelmente ia, mas através da intercessão de Abraão. Abraão era uma pessoa simples, uma pessoa já de idade avançada. Deus foi lá, escutou o coração de Abraão e não exterminou a cidade de Sodoma por causa das pessoas justas que viviam ali, entendeu? Então, irmãos, que possamos interceder pelas outras pessoas, orar pelas outras pessoas, entendeu? Ser irmãos, entendeu? Fazer o que a palavra nos ensina aos olhos do Senhor, obedecer a Deus, que você pode ter certeza que Deus ele escuta o nosso clamor, ele escuta a nossa oração, e as nossas orações é ouvida pelas outras pessoas, amém? Então, olha lá, foi uma mensagem de 10 minutos,
Mas eu tenho certeza que essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai abençoar muito a sua vida, amém? Que Deus abençoe o seu dia.